Objetivo Bancada do Livro. Objetivo Bancada do Livro. Aqui conosco, né, um convidado muito especial, o professor Helder Silveira. Mas, pois bem, né, o professor Helder, ele é pró-reitor de extensão na Universidade Federal de Uberlândia. Esta semana foi votado no Congresso Nacional um veto do presidente Bolsonaro de 2021. E esse projeto, ele estava barrando a questão da criminalização da fake news, certo? Então, eles votaram, né, até anotei aqui, 317 votos, né? O Congresso Nacional barrou a questão de criminalizar fake news. E nós estamos vendo fake news, né, todos os dias, agora, inclusive, na questão do Rio Grande do Sul, né, onde um prefeito de uma cidade do interior de Santa Catarina e um padre do Mato Grosso disseram que o problema das enchentes do Rio Grande do Sul é porque lá tem muita religião afro, né, e que isso daí é castigo de Deus. Né? Nós estamos vendo lá várias barbaridades, né, que eles estão negando aquilo que a ciência já tinha dito para nós, né, já de muito tempo, desde agosto, que teve uma crise lá no Rio Grande do Sul, né, que dizia que seria o El Niño, né, não é o Ninho, viria e aumentaria as chuvas e as enchentes, né, e 170 pessoas perderam a vida e arrebentou praticamente o estado. Por outro lado, né, nós estamos vivenciando doenças que até então tinham sido erradicadas, o caso da poliomielite, que começou agora nesta semana, a vacinação, né, por causa, né, daquela fake news que vacina não adiantava nada e tudo mais. Inclusive, né, a gente tem pessoas que têm esclarecimento que não tomaram a vacina. A Covid está voltando e quem que ela está pegando? Ou quem tem as comorbidades, ou então aqueles que vacinaram só uma vez. Então, enfim, né, para combater isso daí, a ciência cumpre um papel importante. E eu gostaria que você descrevesse isso daí, como que a ciência pode ser utilizada para combater essa ignorância, né, e também a questão do negacionismo. Muito bem. Ressaltar a importância e a qualidade desse tema. É um tema que nós precisamos nos debruçar de forma muito consistente, nos debruçar de forma muito coerente, haja vista que é algo que tem maltratado a nossa população já de longa data. Eu só vou começar a fazer uma consideração aqui, Raul, não sei se Gilberto vai concordar comigo. Nós temos que parar de falar o termo fake news. Estamos falando de mentiras. Porque eu não sei se a população, de fato, sabe o que é fake news. Ainda que tenha caído no dito popular, mas é importante que todos saibamos que fake news são mentiras que vão sendo construídas com alguns propósitos. E esses propósitos é que a gente precisa, de fato, se debruçar e compreender. Qual é o propósito de alguém que cria um fake news? Ou uma mentira? Qual é o propósito de alguém que quer negar as questões ambientais? Qual é o propósito de alguém que quer negar a vacina? Qual é o propósito de alguém que quer negar o Holocausto? Qual é o propósito de alguém que quer negar que o problema ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul não tem absolutamente nada a ver com questões de matrizes, de religiões de matrizes religiosas, africanas ou o que seja. Então, é um pouco, talvez, aquilo que nós temos que falar aqui. Talvez também precisamos compreender como que a ciência ela foi se estruturando ao longo aí dos últimos séculos e quais as raízes disso que nós chamamos de negacionismo. Como que essa negação do conhecimento quais as bases que ela tem, mas como que ela tem contribuído para a ascensão de determinados grupos. Porque, de fato,
a negação do conhecimento, a negação da liberdade do pensamento, a negação da capacidade crítica de refletir e de pensar, como que isso está favorecendo determinados grupos, inclusive grupos políticos. Então, é um pouco nessa direção que a gente precisa conversar. Primeiro, situar de que forma essa ciência, e esse é o negacionismo da própria ciência, como que a ciência ela foi se estruturando ao longo dos últimos séculos. Nós tivemos uma matriz, nossa relação com a Europa é uma relação muito forte, e nós aqui no Brasil, mas não só no Brasil, boa parte do Ocidente tem uma matriz que se pauta muito num conhecimento que foi se estruturando ali na Europa e com influências de outros países da Ásia, mas muito fortemente centrado na Europa. E essa ciência que vai se estruturando a partir de um experimentalismo, a partir de um empirismo, ou seja, a partir de testagens, de idas e vindas, de modos de operação que levam à estruturação de um conhecimento e de uma ciência, ela acaba se dando muito nas fissuras da fé. Ou seja, quando as matrizes religiosas de uma determinada teologia, de um determinado teocentrismo, começam a ser questionadas, abre-se possibilidades de se pensar outros modos de compreensão do mundo, outros modos de reflexão do mundo, outros modos de interpretação da própria natureza. Chove, não necessariamente porque Deus quer. A Terra tem determinado formato, não necessariamente porque Deus quer ou porque a Bíblia colocou que era assim. Existem outras leituras que vão sendo racionalizadas pelo humano, homens e depois mulheres, ou mulheres subsumidas no preconceito histórico do século XVII, do século XVIII, do século XIX e também no século XX, que sumiram com a figura feminina, ainda que elas também estivessem ali produzindo conhecimento, mas a humanidade produzindo conhecimentos que não mais se pautavam numa lógica teocêntrica, bíblica, católica, e que pautava fortemente o nosso Ocidente. À medida que essa fé vai sendo questionada no século XVI, no século XVII, também se pensa ou se estruturam outros modos de operação racional que foi chamado em outro momento de filosofia natural, de história natural, ou de conhecimento ou ciência, que se estrutura a partir de uma reflexão e numa retomada de um modo de pensar não teocêntrico, como um modo de pensar aristotélico, ou um modo de pensar dos gregos antigos, que era uma sociedade que se contrapunha à sociedade da Idade Média, porque era uma sociedade politeísta. Então, em alguma medida, no século XVII, século XVIII, há uma emergência de um conhecimento que, por vezes, se quis também substituir a lógica do pensamento de doutrina da própria ciência ou da própria igreja. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque as primeiras bases daquilo que nega a ciência vão acontecer fortemente lá no século XVIII, no século XIX, quando o conhecimento, à medida que se estrutura, ameaça outras instituições e ameaça outras lógicas de pensamento. Então, estou falando as ameaças que foram para a igreja, as ameaças que foram para reinos, as ameaças que foram para estruturas da monarquia ou de estruturas também do próprio Estado. É assim que a ciência ela vai se juntar e vai se constituir a partir de disciplinas científicas que vão se definindo no século XIX e no século XX em grandes áreas. As ditas ciências naturais, a física, a química, a biologia, não vou entrar no detalhe da história dessas ciências aqui, mas o advento das ciências sociais, na virada do século XIX para o século XX, das ciências humanas, da psicanálise e de outras ciências que começam a fazer uma reflexão sobre o mundo. Uma reflexão para além daquilo que o materialismo científico newtoniano trazia e que no século XX começa também a fazer frente a uma reflexão muito forte sobre esse mundo que vai se modificando pela própria ciência. Bom,
Eu disse isso, o Raul e Gilberto, para a gente entender que a ciência ela vem carregada de um conjunto de reflexões sobre o mundo e que a ciência ela não existe sem o humano. A ciência ela é expressão de uma racionalidade humana. Ela não é per si, como se pensou Francis Bacon, outros experimentalistas que achavam que se nós exprimíssemos o fenômeno, a própria natureza, nós chegaríamos ali no conhecimento dito científico inquestionável. Não, a ciência pode ser questionada e deve ser questionada, mas ela é questionada sempre para gerar essa movimentação da própria ciência. Então, um determinado momento, a ciência tinha alguns paradigmas e que são questionados. Por exemplo, o paradigma do determinismo. Será que a matéria é exatamente isso que nós pensamos? Ou será que essa forma de entender a matéria é a forma do século XVI, século XVII, é a forma que nós entendemos a matéria hoje? Não, e o questionamento veio da própria ciência. Mas isto era o movimento de construção da ciência. E o objeto era realmente fazer uma reflexão sobre o mundo da ciência, sobre o conhecimento que racionalizava e racionaliza o universo, os fenômenos e a própria existência. Mas nós vivemos um conjunto de situações no século XIX, no século XVIII, século XIX, no século XX, em que essa ciência vai ganhando muito espaço. E à medida que ela ganha espaço, ela também assume posições que podem ferir a interesses econômicos, políticos e também interesses de grupos sociais e até de partidos. Por exemplo, no final do século XIX, para o início do século XX, foi assinado um acordo, porque já vivíamos uma grande crise no mundo com relação à repartição da África pelos europeus e da colônia África pelos europeus, e que instalou ali uma crise que ia desembocar, entre outros motivos, na Primeira Grande Guerra Mundial. Foi assinado um acordo de que não haveria possibilidade de utilização de gases num grande conflito, se esse conflito acontecesse. Obviamente que a primeira oportunidade que os franceses tiveram, eles utilizaram o gás iperite, um gás que leva a uma mortandade altamente rápida, veloz e eficaz, e que, de fato, determinou uma lógica de uso da ciência pelo mercado de armas que alimentavam a guerra do século XX. Essa ciência ela vai ganhando muito espaço, muita força, porque o mundo foi transformado pela ciência. O mundo foi transformado e é transformado pela tecnologia. Hoje nós estamos aqui interagindo, eu, Gilberto, Raul, cada qual na sua casa, no seu espaço, mas a partir de tecnologias que são criadas aí também pelo mundo que foi transformado pela ciência. Mas essa ciência, à medida que ela traz uma nova racionalidade de pensar sobre o próprio mundo e sobre a existência, os limites deste mundo, os limites dessa existência, ele também traz riscos para sistemas totalitários. O que aconteceu, por exemplo, no Holocausto, a morte de 6 milhões de pessoas, que foi questionada por um determinado momento se de fato não era um exagero a morte de 6 milhões de pessoas. O que acontece quando das vacinas, e qual é o interesse que as pessoas tinham de questionar as vacinas num tempo tão próximo ao nosso, ou o que acontece com a relação das mudanças climáticas, que muitas pessoas questionam, não sei se vocês viram isso, os filhos do presidente Bolsonaro e outras tantas pessoas, do ex-presidente Bolsonaro, e outras tantas pessoas vieram fazer questionamentos sobre as questões climáticas no Brasil, e também outros fundamentalistas e outras pessoas do campo da extrema-direita têm feito questionamentos se de fato esta lógica, o questionamento das mudanças ambientais, do efeito estufa, são de fato sinônimos naturais e normais que independem das questões
antropogênicas, ou se nós, de fato, temos ou mantemos ali uma relação direta com essas transformações e com o efeito estufa. O que significa que dizer e criar uma mentira, uma fake news, mas uma mentira, sobre esse aspecto, ele tem muita relação com o interesse de quem está, para um outro lado, numa questão do mercado, do comércio, do uso das próprias bandeiras, que são bandeiras do capital, que trazem em si determinadas questões, determinadas matrizes, que querem defender somente aqueles interesses, os interesses de um pequeno grupo. O que nós temos, de fato, é que as ditas fake news, ou as mentiras que se colocam, elas têm sempre estreitas relações com teorias doutrinatórias de mundo, interesses particulares de mundo. Então, elas não são soltas, gratuitas, e elas nunca são uma construção em que as pessoas, telefone sem fio, né? Em que uma pessoa fala uma coisa, a outra reproduz. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um ataque orquestrado e muito bem pensado para um conhecimento que se estrutura, porque esse conhecimento oferece riscos à estruturação ou à manutenção do status quo que foi conquistado por um grupo muito pequeno de pessoas. E aí, quando você começa a fala dizendo das questões religiosas, do padre e do, não sei se foi um pastor, não sei, que disse que os problemas lá do Rio Grande do Sul era por conta de das religiões de matriz africana. O que está aqui em jogo é uma disputa de sociedade, é uma disputa de uma doutrina que, à medida que perde espaço para reflexão, para análise, para crítica, também começa a trazer ou a criar mentiras e invenções para que, de fato, a gente tente dissimular a compreensão social de mundo e também a própria crítica, a própria análise e a tomada de decisões e de posicionamentos políticos, econômicos, sociais que a população pode ter. Então, me parece que o negacionismo, essas mentiras que vão sendo criadas, elas são criadas como mecanismos de controle ideológico do Estado ou de pessoas para uma grande população, para que você manipule essa grande população. E à medida que manipula a grande população, coisas vão passando. Não sei se vocês lembram da fala do ministro Ricardo Salles, lá com o então presidente Bolsonaro, numa daquelas reuniões fatídicas, em que ele dizia que enquanto as pessoas estavam preocupadas com Covid, falando de Covid, vamos passar a boiada. Olha a lógica, e ele estava do lado do ministro da Saúde. Olha a lógica do pensamento. Enquanto as pessoas se distraem com algo que na cabeça deles era menor, ou era uma farsa, vamos passar a boiada, só para fazer valer os interesses de um pequeno grupo, o grupo a bancada do boi da bala, ou de grupos minoritários, mas que querem manter o domínio e o controle de uma sociedade, como você bem disse, uma sociedade majoritária. Então, quando nós pensamos nas mentiras que são criadas e na negação da ciência, o que estamos colocando aqui é uma sociedade que está em disputa. Não é a ciência que está sendo questionada. Não é a ciência que está sendo negada. O que está sendo negado é uma sociedade libertária, de pensamento, de reflexão. O que nós temos não é o negacionismo da ciência. O que nós temos é o negacionismo de uma sociedade que, à medida que cresce, e à medida que traz para dentro de si reflexões, pensamentos, debates, críticas, análises, ameaça outros grupos. E por isso, para esses pequenos grupos que conquistou status quo e que quer se manter, é preciso que haja um freio, se coloque um freio no desenvolvimento social. Então, a ciência que é negada é porque existe uma sociedade que está em disputa, que também está sendo negada. E isto é extremamente sério para o desenvolvimento social, humano, intelectual, político da nossa. São as primeiras palavras, e agora nós vamos te encher de perguntas, né? Mas só colocar mais uma questãozinha, quando você disse
que morreram 6 milhões de judeus, né, e 20 milhões de comunistas. E o pessoal esquece dessa parte, né? Mas, Exatamente. ô Gilberto, a direita no mundo utiliza muito bem as redes sociais, né? As mídias sociais, tudo em nome de Deus e da família. E começa, né, uma articulação nos Estados Unidos que na primeira eleição, na eleição do Trump, e depois daí acontece no mundo todo. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, acho que era Barnes, uma coisa assim, o nome do teólogo da direita, né? E eles colocam em prática o ultraliberalismo, né? E tudo em nome de Deus e da família para propagar o neoliberalismo extremado, né? E aqui no Brasil a gente vê isso daí claramente quando tem as eleições, quando eles vão o tal do kit gay e a mamadeira de piroca. Então, por incrível que pareça, né, o pessoal pega isso daí, o Helder e Gilberto, e eles propagam, e muito, não é o telefone sem fio, hoje eles utilizam as redes sociais, né? Para se ter uma ideia, tem um laranja do Bolsonaro em São Paulo, Pablo Marçal, ele espalhou para os 4 cantos, inclusive minha sogra tinha me falado isso daí no ano passado, né, que vai sair o 14º salário para os aposentados. Olha só, da onde que ele tira essa mentira, né? E ele já está em 3º lugar em São Paulo, concorrendo ao cargo de prefeito lá na cidade de São Paulo. Enfim, né, o pessoal articula de tal maneira, né, essas mentiras, que é nada mais, nada menos do que negar, né, aquilo que já foi comprovado cientificamente, é esse daí que é o papel deles, né, e utilizar, né, das redes sociais para pegar e propagar as suas ideias. Ô Gilberto, eu vou colocar aqui algumas questões para o professor e depois você faz a sua, tá ok? Olá, professor Helder, amigo de longa data, uma satisfação recebê-lo aqui no Coletivo Bancada do Livro. Nós sabemos que a educação, a ciência e a cultura são pilares de uma civilização assentada na vida democrática, em valores que respeitam os direitos humanos. E tanto a educação quanto a ciência e a cultura são alvo exatamente dessa onda de extrema-direita pelo mundo. Eu tenho a impressão, a avaliação de que o negacionismo, o anticientificismo não é um acidente de percurso, é um projeto deliberado que pretende exatamente minar essas bases. Como é que você avalia essa caracterização de negacionismo que estou propondo e quais são os desafios para que a universidade possa enfrentar ainda o que resta de batalha nessa direção de maneira mais efetiva? Um grande abraço, obrigado pela presença. E o segundo questionamento é do professor Leonardo. Todas essas pessoas que farão a pergunta para você são membros aqui do canal. A segunda questão é o professor Leonardo, que é professor aqui da rede pública estadual. Olá, professor Helder, e cumprimento também toda a audiência do Coletivo Bancada do Livro. Nós sabemos que nos regimes fascistas e nas suas versões requentadas, né, neonazismos, neofascismos e, no caso brasileiro, bolsonarismo, existe uma aversão à intelectualidade, um desapego à ciência, um desprezo pela ciência e pela inovação científica. Mas, para além disso, né, as dificuldades das universidades hoje, da produção do conhecimento hoje, também, segundo alguns estudiosos, estão relacionadas a uma desindustrialização do Brasil. Gostaria que o professor Helder comentasse sobre isso e também sobre as dificuldades orçamentárias das universidades agora, né, que a gente tem eleito aí o governo Lula com voto popular, mas que mantém o arcabouço fiscal, mantém medidas ultra neoliberais que cortam recursos da educação, da inovação e da ciência. No mais, grande abraço. E você, Gilberto, para completar a terceira questão. Bom, pegando o gancho aí do que o Helder já havia mencionado, que o Léo agora, né, reforçou, né, eu queria saber do professor o seguinte:
a extrema-direita produz, né, essas teorias, né, negacionistas, né, as mentiras, né, ou qualquer nome que se dê, mas ela consegue uma base de sustentação na sociedade. Isso não é, maluquice, mas não é, eles não estão falando para uma bolinha pequenininha, estão falando para a multidão. Não é isso? O Trump vai ganhar, tem grande chance de ser reeleito nos Estados Unidos. O Bolsonaro, né, tem uma força, né, muito além do desejado aqui no Brasil e assim pelo mundo afora. Né? Essas teorias, então, têm eco na sociedade. Eu queria saber do professor o que ele acha da seguinte observação. O problema, né, um dos problemas que tem, são vários, né, é que o desenvolvimento científico, você falou uma coisa muito importante, que é como é que que desenvolver a ciência produz bombas, você produz veneno, você mata a gente também, né, em grande quantidade, como foram nas guerras, estão sendo até agora. Mas, além disso, o avanço tecnológico, ele produz, por exemplo, no campo do trabalho, né, no campo das relações sociais, das relações de trabalho, ele produz um desastre para a classe trabalhadora. Quanto mais avança a tecnologia, nós estamos aí com a chegada do 5G, etc., isso para a classe trabalhadora significa mais desemprego, qualificação do trabalho, redução do salário. Não é isso por quê? Porque essa é a lógica do sistema capitalista. É isso? Então, é nesse sentido, né, que eu queria saber do professor se ele concorda com essa ideia, né, de que o avanço tecnológico, né, como ele é produzido dentro desse sistema, né, que é o sistema capitalista, ele é enxergado por uma parcela, e daí que vem, não só aí, mas também aí que vem o apoio a essas teses, né, anticientíficas, negacionistas, de que para a classe trabalhadora, por exemplo, e para setores da classe média, né, que são, né, pegando um exemplo aqui para ver se fica mais fácil o que eu estou querendo fazer, para os pequenos comerciantes, né, esse avanço tecnológico significa que as empresas chinesas vão dominar o mercado, ou qualquer outra, né, porque são avançados, né, nessa questão do comércio mundial. Né. Pegando um outro exemplo muito fácil, né, a uberização do trabalho. Isso quando empresas mundiais, não é isso, exploram a mão de obra mundialmente, né, o mínimo aí de direitos trabalhistas existe. Né? Eu queria saber se você vê uma relação disso com o fortalecimento dessas teses negacionistas. Helder, por favor. Obrigado, Gilberto. Obrigado, professor Leonardo, professor Edilson, são pessoas que eu tenho muito respeito, carinho. Vou entrar um pouco nessas questões. Primeiro, um cuidado que nós temos que ter. Não vamos também santificar a ciência. A ciência e a tecnologia, por muitos momentos, foi utilizada em favor de interesses bélicos. Quem mais financia a ciência no mundo é o setor militar dos Estados Unidos, que financia ciência e tecnologia. Vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo novamente nessa recém-história de uma nova guerra nas estrelas entre Estados Unidos e Rússia com relação aos satélites que estão em órbita. Então, é importante a gente lembrar que boa parte do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento científico do século XIX para o século XX veio com financiamento para alimentar as duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, no início do século XX que os novos materiais são estudados, que a ciência da mecânica quântica é estudada, que essa ciência da mecânica quântica se serve para a produção não só de energia, porque a gente poderia pensar isso, a produção de energia para alimentar a vida e o cotidiano, mas ela foi utilizada para alimentar a bomba, só uma bomba nuclear, mas uma bomba térmica ainda muitas vezes maior do que, mais perigosa do que uma bomba nuclear, e coisas dessa natureza. Então, esse questionamento ele vem muito das ciências sociais, e é importante que esse questionamento seja feito de quais os limites da ciência, porque houve também
uma tentativa de trazer para dentro da ciência uma lógica doutrinatória que estava presente nos marcos, e que está presente nos marcos doutrinatórios da fé e da igreja. E a ciência, ela não pode ser uma nova fé, ela não pode ser uma nova igreja. Então, é bom que a gente desconstrua essa ideia de uma ciência como verdade final, e que não pode ser questionada. Ressalto, a ciência deve ser questionada, os seus limites devem ser questionados, a sua função deve ser questionada. E como eu disse anteriormente, o que está em jogo não é a ciência, o que está em jogo é um modelo de sociedade. E é isso que o Humberto traz. Um modelo de sociedade a outros modelos em função de determinados interesses. E aí, quando o professor Edilson vai falar um pouco do fascismo, e o Leonardo também vai falar do fascismo da extrema-direita, gente, o que mais, a maior arma que foi utilizado pelo fascismo e pelo nazismo é justamente o discurso. A maior arma que foi utilizada foi o discurso de convencimento, o discurso que arrastava pessoas. Hitler, ele discursava, Mussolini discursava, eram pessoas que levavam outras tantas pessoas, e por vezes utilizaram, inclusive, do discurso da ciência. O discurso ariano era também um discurso que se pautava em matrizes de uma determinada ciência. E se nós olharmos o que aconteceu agora conosco na pandemia, em que o ministro da Saúde, ou naquela comissão parlamentar, aquela CPI da pandemia, foram chamadas pessoas ditas cientistas para que utilizassem de uma ciência não consolidada, não comprovada, não analisada, não estruturada, para se combater a uma outra ciência. Então, ciência sendo utilizada e manipulada de acordo com o interesse de quem quer manipular. E aí, sim, nesse sentido, a maior base do discurso fascista é a mentira. A maior base do discurso negacionista é a mentira. A maior base daquilo que tenta, da extrema-direita, que tenta se instalar no Brasil, e o professor Edilson disse muito bem, isso não é um telefone sem fio, né, Raul? E não é muito bem orquestrado, é muito bem pensado, é muito bem arquitetado. E não se enganem, nós não podemos nos enganar, tem pessoas que pensam isso, que organizam isso, que articulam isso. E aí, eu acho que foi o professor Leonardo que falou das bases que se sustentam na sociedade. À medida que o empobrecimento, à medida que as pessoas não têm acesso à educação emancipatória, ao pensamento, né, professor Edilson, à cultura, à arte, à leitura, à crítica, à metodologia ao debate, de uma discussão, da construção do pensamento, à medida que essa escola serve a uma ditadura, tem um eco. Mas é o seu, viu? É o meu? Você está com 2 aparelhos ligados? Não, só estou com esse aqui mesmo. Não, então. Talvez seja o meu, né? Deve ser, porque nós estamos desligados os outros. Ok, mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bom. Perfeitamente. Obrigado, querido. À medida que se fez um discurso há tão pouco tempo de uma escola dita sem partido, ou do retorno de uma escola da década de 60 e da década de 70, que era uma escola asséptica de discussões sociais, asséptica de reflexões políticas, asséptica que pudessem, inclusive, trazer um questionamento da própria ciência, o que se quer é doutrinação. E aí, quando a gente olha as bases e o empobrecimento da população, a desesperança da população, a ausência de referências e de marcos de sociedade para essa população, elas acabam se apegando a doutrinas que têm dominado não só o Brasil, mas tem dominado o mundo. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de evangélicos ortodoxos, pentecostais,
e que defendem um desenho, um modelo de sociedade, eu não estou dizendo de todos, mas de uma boa parte, que defende um modelo de sociedade pautado naquilo que é o discurso do fascismo, que foi o discurso de Bolsonaro. Uma sociedade de família, uma sociedade patrimonialista, uma sociedade voltada para determinados valores, e sempre são valores que excluem grupos. Então, esse é o discurso fascista. Esta é a lógica do fascismo. Esta é a lógica do bolsonarismo. Essa é a lógica que tem sustentado por muito tempo e que sustenta por muito tempo a atuação de um Estado fascista ou proto-fascista ou neofascista, como se quer. Então, é nessa direção que talvez a gente tenha que pensar. Estamos diante de uma disputa de sociedade. E aí uma disputa de sociedade, Gilberto, eu quero concordar com você, que por vezes utiliza a tecnologia e utiliza a ciência contra o desenvolvimento social. Aí quando você fala assim para mim, Helder, mas será que os avanços tecnológicos não acabam produzindo um desastre para a classe trabalhadora? Sim, produz. Mas de qual tecnologia que nós estamos falando? A quem essa tecnologia está servindo? Nós também não podemos acreditar que o desenvolvimento científico-tecnológico é ou está para destruir a classe trabalhadora, mas é o modo com que esse desenvolvimento científico-tecnológico tem sido conduzido e orquestrado num país como o Brasil, como os Estados Unidos, ou como tantos outros lugares, mas eu quero me localizar aqui no Brasil, que tem destruído os modos de operação sem possibilitar que essa classe trabalhadora seja aquela que é protagonista do controle do uso dessas tecnologias. Por exemplo, há pouco tempo eu estava na discussão no Ministério de no Ministério de Desenvolvimento Agrário, sobre tecnologias, e nós debatíamos que é responsabilidade do MDA incentivar a criação de tecnologias para os pequenos produtores, os pequenos agricultores que trabalham com agroflorestas. Mas que essa tecnologia não poderia ser uma adaptação das grandes tecnologias, dos grandes materiais que já existem hoje, porque eles sempre seriam um arremedo ruim e que não atenderia aos princípios da agroecologia. E que talvez a gente precisaria investir em tecnologias que pudessem servir a esses pequenos agricultores, para que esses pequenos agricultores não perdessem a sua atuação como uma classe trabalhadora que está ali no campo, que está ali na sua agrofloresta, mas que elas fossem ajustadas. Então, o grande problema que nós temos aqui em mãos, na minha leitura, não é somente a tecnologia, mas é o uso que essa tecnologia está sendo exercida nas mãos das pessoas que nós temos em função dessa sociedade que está em disputa. A classe trabalhadora, ela é sempre a que mais sofre. Quando nós olhamos o desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu tenho acompanhado, porque eu coordeno o processo de negociação de construção de políticas de extensão lá no Rio Grande do Sul, em função do que aconteceu, as pessoas que mais têm sofrido no Rio Grande do Sul não são as pessoas mais ricas, não são as pessoas os grandes empresários, os grandes industriais, os grandes políticos. Quem tem sofrido é a população mais pobre. Quem tem sofrido é a classe trabalhadora. Como quem sofreu na pandemia foi a classe trabalhadora. As pessoas que mais morreram, e muitas que morreram, foram da classe trabalhadora, que não tiveram as condições, de fato, de fazer o isolamento que precisava fazer, e muitos foram para as ruas, e incentivado por um discurso neofascista do Bolsonaro, que irresponsável, que dizia para as pessoas irem simplesmente trabalhar, e que aquilo lá era uma grande mentira, ou que aquilo lá era uma grande bobagem, ou uma gripezinha, ou como se quis dizer. Então, nós estamos falando de grupos que estão sendo doutrinados em espaços não educativos, ou em espaços como algumas modalidades religiosas, ou algumas modalidades que reproduzem esses discursos fascistas e que têm levado a nossa população a uma doutrinação e que fica muito refém da lógica desses discursos proto-fascistas. Nós vivemos uma sociedade, e o Leonardo disse, hoje,
nós optamos pelo governo que está aí. O governo Lula foi a opção que nós tivemos naquele momento para se contrapor ao bolsonarismo. E, de fato, era a opção. E essa opção que foi colocada, a gente sabe que foi muito apertado, apesar de que também a gente tem que olhar o tanto que a campanha do presidente Lula venceu uma máquina que estava toda colocada contra as políticas mais de esquerda e progressista, mas a gente não pode esquecer que quando esse governo assume, infelizmente, ele assume sem colocar, ainda de forma efetiva, para as universidades, um projeto que possa modificar as estruturas daquilo que nós temos nas nossas instituições. Nós ainda vivemos, Gilberto, uma grave e séria situação orçamentária nas nossas universidades, que, a despeito de ser um governo que nós elegemos e colocamos, e que vamos brigar, porque não significa que a presidência, o presidente foi colocado e boa parte das pessoas que estão aqui, se não todas, nos assistindo, acompanhando, optou por esse governo, né? Quero acreditar nisso, mas isso não significa que a gente não vá também se colocar contrário àquilo que é a inércia do governo quando a gente fala das políticas públicas educacionais, quando a gente fala das políticas públicas para o ensino superior. Nós estamos vivendo aí uma greve de quase 3 meses dos servidores e servidoras técnicas administrativas, uma greve legítima. Estamos vivendo uma greve de servidores e servidoras, de docentes nas nossas instituições, não só aqui em Uberlândia, mas Brasil afora, e não só no estado das universidades federais, mas também de uma série de instituições estaduais, Brasil afora. Porque nós não podemos nos contentar com uma atuação deste governo que não responda aos anseios das pessoas que o elegeram. Então, a universidade que hoje tem 25 mil alunos nessa instituição e que ainda passa e vive situações gravíssimas do ponto de vista orçamentário e não consegue olhar para frente e vislumbrar um projeto de crescimento e de melhoramento ou mesmo um projeto de recuperação daquilo que foi destruído ou que tem sido constantemente destruído nos últimos anos pelo governo passado. E se a gente não enxergar isso, isso compromete até mesmo a nossa fé e a nossa esperança no projeto que foi investido e colocado no governo federal. Então, a situação é grave, inspira muitos cuidados e ainda inspira muita luta, tanto dos nossos servidores, das nossas servidoras, mas da população de uma forma geral. A classe trabalhadora, seja ela as mais simples e vulneráveis, ou a classe trabalhadora que está espalhada em todo o país, é a quem mais tem sofrido com a falta de um projeto de sociedade, de um projeto político de sociedade pelos muitos governos que têm assumido o Estado brasileiro. Vamos continuar as perguntas, professor. Professor Paulo, agradecer aqui os companheiros do CBL, também agradecer a presença do professor Helder aqui na nossa live do CBL, sempre um prazer receber o professor aqui. E estou aqui para fazer uma pergunta, um comentário, né, sobre a live, sobre a participação do professor. Nesses tempos, né, professor Helder, de negacionismo, de dúvida sobre a ciência, que a gente viu nos últimos anos acontecendo, não só na sociedade, mas isso também invadindo o próprio terreno da universidade. Queria saber, né, de você, o que você está pensando sobre essa perspectiva, no sentido de como a universidade, a nossa universidade, né, aqui a UFO, né, dizendo propriamente, né, sobre o nosso espaço aqui, o que a universidade pode oferecer, né, para a sociedade em geral, para a sociedade daqui de Uberlândia, da região, como respostas, né, quais respostas poderia oferecer para ajudar a combater esse negacionismo, combater essas campanhas, né, anti-ciência, anti-vacina. Eu acho que a universidade, como o nosso próprio lema, né, muito bonito que está ali nos nossos muros, né, é um bem público a serviço do Brasil. Acredito eu, né, que tem sim, né, o que oferecer, e eu queria escutar um pouco,
né, o que o senhor está pensando sobre isso, qual que é o papel da universidade para ajudar, né, a combater o pensamento negacionista nesses tempos tão conturbados. Então é isso, um forte abraço. Boa noite a todos, boa noite, professor Helder. A gente, quando fala de ciência e negacionismo, a gente sabe que uma das formas de combater o negacionismo, né, na ciência é a popularização do conhecimento. Em sua opinião, o que as universidades, os professores e os pesquisadores, né, que mexem com ciência podem fazer para popularizar o conhecimento? Um abraço. Olá, Raul, Gilberto, professor Helder, amigos do Coletivo Bancada do Livro. Passando aqui para deixar uma perguntinha para o Helder. Desculpa não estar aí com vocês, mas eu tive que vir aqui para Araraquara no feriado, ver minha família, então não pude estar aí hoje. Mas queria passar aqui para deixar minha contribuição, minha pergunta para o Helder no seguinte sentido. Professor, tem muita gente que discorda ou que reclama, né, da inserção da extensão nos currículos da graduação, porque diz que aumenta muitas horas, tal, não dando a devida importância para esse aspecto importante da vida universitária, que é a extensão, né? Como é que você vê isso? Essas discordâncias têm fundamento? Ou é só preconceito mesmo? Quanto mais extensão a gente tiver, melhor a graduação vai poder cumprir o seu papel de formar e de transformar. É isso que eu queria perguntar. Um abração, bom debate para vocês. Até! Dr. Helder Siqueira, pró-reitor da UFO, boa noite. Eu sou o Vicente Chaves, aqui do canal Coletivo Bancada do Livro também, tem o programa Inclusão e Cidadania. Eu vejo que o senhor vai falar, né, está falando sobre o negacionismo, né, a questão das fake news, etc., que atrapalha o trabalho científico nas faculdades, né, nas universidades. E eu queria também propor a questão da otimização dos espaços das universidades, que são braços fortes do Estado, né, para que fossem otimizados esses espaços para que desenvolvesse tecnologias nas pesquisas para diminuir os custos, né, de, por exemplo, materiais de reabilitação, equipamentos de reabilitação, pessoas com deficiência, e que são entregues milhões aí para outras empresas, né, para que elas possam fornecer isso às pessoas com deficiência, sendo que o Estado deveria utilizar isso usando o seu próprio sua estrutura de humana, recursos humanos, etc., né, para que haja um desenvolvimento de pesquisa para diminuir o custo e também chegue mais rápido às pessoas com deficiência e aumentando as pesquisas para aperfeiçoar esses equipamentos, né? Essas são as minhas questões. Uma boa noite. Acho que todas as questões que foram aqui colocadas, elas se resumem num único ponto. Como que nós podemos combater o elitismo científico? Porque a gente também tem que combater esse elitismo científico. Uma ciência que é só para alguns, ou o acesso à produção dessa ciência e tecnologia que é só para alguns, só para determinados grupos, só para determinadas matrizes. Gilberto disse muito bem que essa ciência no Brasil, ela foi se organizando em torno e dentro das universidades, Gilberto. Então, hoje, 90% da nossa ciência ela é produzida nas universidades. Diferente de outros países, e que talvez a ciência também seja produzida em grandes centros, institutos de produção científica, não. Aqui no Brasil, a ciência é produzida nas universidades. A universidade, por muito tempo, ela foi um lugar de elites. A universidade pública. Então, eu estou falando há muito tempo, e há tão pouco tempo é que nós tivemos políticas afirmativas que pudessem socializar as vagas das universidades para a população. Estamos falando de coisa de... A política de cotas, ela é de 11 anos atrás. É pouquíssimo tempo. As nossas políticas de ações afirmativas mais antigas que nós temos não datam 20 anos, em que permitiu que negros, indígenas e outros grupos minoritários pudessem, minoritários não em número, mas minoritários em participação social, pudessem, de fato, ocupar os espaços e os bancos das universidades. Sim, a nossa universidade ainda é elitista. Quando nós olhamos as nossas universidades, quantos negros gerenciam as nossas instituições? Gilberto, eu sou o primeiro homem preto de uma universidade, pró-reitor de uma universidade que tem 46 anos de federalização. Tem alguma coisa errada? Nós não temos muitas mulheres
Na gestão da universidade, nunca tivemos uma reitora. Tem alguma coisa errada. Nos grupos minoritários, há pouco tempo, Gilberto, eu tive que responder ao Ministério Público Federal por que numa das feiras de agroecologia que nós realizamos dentro da universidade, por que aquelas pessoas estavam lá. E o procurador, ele me pergunta exatamente, mas a universidade não deveria trabalhar com os estudantes como se aquelas pessoas que estivessem lá não fizessem parte da comunidade acadêmica. Olha o absurdo que eu tive que responder, ou a pergunta absurda, ignorante, de um procurador da República do Ministério Público Federal, que questiona a presença de pessoas, agricultores e agricultoras, artesãos e artesãs, dentro da universidade. Então, a nossa universidade, sim, e eu estou falando da nossa universidade, não falando da UFA, eu estou falando da Universidade Brasileira, e a universidade como um todo, mas eu vou me localizar aqui, é uma universidade e esteve a serviço de uma elite por muito tempo. As políticas afirmativas, elas são recentes e elas ainda não deram conta de fazer esse ajustamento, ou fazer essa correção de assimetria social dentro das nossas instituições. E trazer equidade para as nossas instituições. Ainda estamos caminhando. Vivemos uma situação em que a produção da ciência ainda é voltada para um grupo muito pequeno e muito elitista. E por isso, quando a gente fala assim, mas como que a gente pode romper com esse elitismo da ciência? Como que a gente pode fazer compreender que a ciência que se produz aqui dentro precisa dialogar com outros modos de compreensão de mundo, outros modos de cultura? Porque a ciência ela é uma cultura, ela não é a cultura. E nós não podemos achar que as diferentes culturas serão substituídas por essa cultura, porque senão seria massacrar a sociedade sob a alegação de que a ciência é a única verdade possível. E aí é que entra todas as questões que foram aqui colocadas. Como que a universidade pode oferecer para a sociedade, ou como que a universidade pode se conectar com a sociedade e adquirir, primeiro, para si própria, um sentido comunitário e social de ser? Como que essa sociedade, ou essas pessoas que estão dentro da universidade, podem pensar um conhecimento que se popularize numa linguagem que seja acessível para as pessoas, sem todo esse jargão científico que mais afasta a população do que aproxima? Como que nós podemos democratizar o conhecimento científico? Como que nós podemos fazer e promover uma ciência que também dialogue com as bases da população, que bem disse o Raul no começo aqui da nossa atividade, dessa população que financia a universidade, que financia a ciência e que por muitas vezes não entra dentro do espaço científico. Talvez este seja o grande desafio. Estamos diante da mudança de paradigma de universidade. Nós precisamos querer outra universidade, lutar por uma outra universidade. Eu estou dizendo lutar por uma outra ciência, lutar por um outro cientista, lutar por uma outra lógica de atuação em que a ciência produzida também se comprometa com o desenvolvimento social humano. Caso contrário, nós vamos reforçar a elite científica. E aí, quando alguém foi falar da extensão e essas questões todas, a extensão, o professor Moacir que diz, a extensão, ela é a oportunidade de flexibilização curricular. Muito me assusta alguém que, numa outra defesa, fala que não é necessário a atividade de extensão. Porque a atividade de extensão não é a porção assistencialista dos currículos. As pessoas se enganam nisso. A universidade não faz filantropia. A universidade, ela atua de forma responsável e deve atuar de forma responsável também com o desenvolvimento da população. Só que isso tem que ser feito também dentro dos currículos, não só de forma apartada da estrutura curricular, que é a base do processo de desenvolvimento profissional dos nossos estudantes. Nós temos que oportunizar que alguém do direito,
da letras, da medicina, da arquitetura, de qualquer área do conhecimento, no seu processo de formação, ter a oportunidade de, olhando aquela referência, aquele conhecimento presente no currículo, tente dialogar com outros modos de pensar que estejam presentes na sociedade. Então, a introdução da extensão, ou a ressignificação curricular trazida pela extensão, é para que a gente, a partir de uma base conceitual teórica, constitua saberes que não estão bem sedimentados no projeto pedagógico no currículo. Saberes socio-referenciais. Nós precisamos, Raul e Gilberto, levar os nossos estudantes e as nossas estudantes a aprender a se relacionar com as pessoas, a aprender e compreender que outros modos de operação, de pensamento, de vida existem além do científico e que nós precisamos cotejar, namorar o conhecimento científico com essas outras formas, não para que a gente cause a estagnação e o apagamento dos outros modos de conhecer, mas que a gente possa, a partir desta relação, produzir outras compreensões de mundo e combater o elitismo científico. O que queremos com a extensão são pessoas que desenvolvam sensibilidades sociais. O que queremos com a extensão são pessoas que desenvolvam capacidade crítica da sociedade no centro. O que queremos com a extensão é uma leitura de mundo. O que queremos com a extensão é a capacidade de dialogar com outros setores da sociedade, com a classe operária, com a classe trabalhadora, com todas as pessoas. O que queremos com a extensão é que as pessoas desenvolvam consciência de classe. Não importa se a pessoa é branca, hétero, rica ou o que for, mas todas precisam ter consciência de classe. Quais os privilégios que o Raul teve e que o Gilberto não teve porque um é branco ou outro é negro? Que o Raul teve que o Helder não teve porque o Helder é negro? Ou que o Helder teve e que a Michelle não teve porque a Michelle é mulher? Isso precisa ser discutido. Só que isso tem que fazer parte de uma base formativa. E essa base formativa não vai se dar apenas pelos discursos construídos dentro da lógica das salas de aula, mas ela é construída à medida que as pessoas têm contato, que as pessoas se relacionam, que a gente consiga lidar com diferentes dimensões da vida cotidiana da população. E à medida que a gente lida com essa vida cotidiana, a gente consiga desconstruir os nossos conceitos e representações ideológicas sobre sociedade, para que a gente construa ou reconstrua um sentido mais complexo dessa sociedade que é profundamente afetada pela ciência e pela tecnologia. A entrada da extensão é uma entrada de um outro paradigma de universidade. A defesa aqui não é a extensão, a defesa é um outro paradigma de universidade que se comprometa com a população a partir de programas, de projetos, de atividades que envolvam a população, que abram as universidades para mais essa população, que ofereçam oportunidades de discussão, de participação, de envolvimento, de voz, de fala da população dentro do ambiente universitário, e que isso se transforme em novos modos de compreensão e de produção de novas ciências, outras ciências pautadas pelas interconexões dialógicas com a nossa população. Gente, isso não é pouca coisa, Raul, Gilberto. Estamos falando de uma outra universidade. Porque querer uma outra universidade menos elitista, uma outra ciência menos elitista, é o sonho de uma nova sociedade. Uma nova sociedade que seja mais justa, que tenha mais justiça social e que promova, de fato, uma ciência que esteja uma tecnologia que esteja a serviço da população e não o contrário. Como bem disse o Gilberto, né? Essa tecnologia que, no final, produz um desastre para a classe trabalhadora. Mas quem é que está produzindo tecnologia no Brasil? São pessoas que vêm também de mundo de produção que a universidade tem uma participação. Por isso que a gente precisa mudar também os modelos de formação e desenvolvimento profissional em direção à compreensão da nossa sociedade.
e a gente não vai fazer isso ensimesmados nas salas de aula e nos currículos engessados e, por vezes, endógenos, que não discutem e que não dialogam e não interagem com a sociedade. Bom, eu queria agradecer a todos que participaram, né, aqui do nosso bate-papo e colocar à disposição o canal, viu, professor? Foi um prazer recebê-lo aqui, né? Agradecer o pessoal que fez as perguntas, o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir após, né? Logo, quando for possível, né? E que volte mais vezes, porque você qualifica e muito a nossa programação. Muito obrigado, professor, e as suas despedidas para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer novamente por participar deste canal, um canal forte, potente, pujante na discussão, no debate, na liberdade. Isso sim é liberdade de expressão. As pessoas não estão se ofendendo, as pessoas estão trocando ideias e trocando conhecimento e falando de ciência, falando de desenvolvimento, falando de tecnologia, falando de negacionismo. E parabéns, Raul, parabéns, Gilberto. É um prazer enorme. E quantas vezes for necessário estar aqui, podem contar comigo, que eu terei o prazer de debater e de aprender também com vocês, no diálogo com os colegas que participaram no chat e também que enviaram questões. Muito obrigado, um bom final de semana para todas as pessoas que acompanham este canal e continuem acompanhando esse canal, que é de alta qualidade e de alta competência. Muito obrigado. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.